Olá, eu sou Lucas Sabatini, sou ator e arte educador. Sou formado em licenciatura em arte e teatro pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e atualmente faço mestrado em artes cênicas pela Universidade Federal de São João del Rei. Nesta videoaula aqui eu vou compartilhar com vocês alguns aspectos pedagógicos do curso de Introdução ao Método do Ator criado pelo diretor Antunes Filho, ou como era mais conhecido, o curso do CPTzinho. Para facilitar a nossa conversa e a apreensão do conteúdo, eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Relevante mencionar também que esta videoaula aqui, este projeto, foi contemplado pelo PROAC 39 do ano de 2021, na modalidade Artistas Educadores. É isso, agora sim, vamos para a videoaula. Muito bem, então, começando agora a videoaula, e eu já gostaria de apresentar o título dela, que é a Pedagogia do CPTzinho, sua metodologia e a relevância do curso na formação do ator. Gostaria de fazer uma introdução e dizer que o objetivo desta videoaula aqui é apresentar uma breve explanação das proposições metodológicas, técnicas e artísticas do CPTzinho. Mas o que foi o CPTzinho, ou o que é o CPTzinho, porque ele teve sua edição, a última realizada no ano de 2019, mas ainda está em suspensão se uma nova edição vai acontecer ou não. Mas ele foi um curso criado no final da década de 80 pelo diretor Antunes Filho, claro que com outros moldes, mas que tinha por preceito básico fornecer aos atores as ferramentas mínimas necessárias para o ofício da atuação, segundo a metodologia do próprio Antunes Filho. Agora, falando sobre a metodologia utilizada para a elaboração desta videoaula aqui, ela se deu principalmente a partir do meu trabalho de conclusão de curso pela Unesp, em que eu me dediquei com afinco a estudar e a estruturar a pedagogia do curso, mas também tem um fator importante porque eu fui aluno do curso do CPTzinho no ano de 2015. Então, o recorte que eu faço para essa pesquisa, para esse trabalho, é o ano de 2015, mas também que pode ser trazido até a sua última edição no ano de 2019. Para realizar esse trabalho, tem uma coisa também importante, que foi a realização de entrevistas com os meus professores do ano de 2015. Além disso, as referências bibliográficas, principalmente a partir dos escritos do Sebastião Milaré, que foi o maior estudioso da vida e obra do Antunes, foram de suma relevância para a realização do trabalho escrito. Agora aqui eu já trago uma foto, né, dessa figura emblemática que é o diretor Antunes Filho. Ainda hoje é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas quando o assunto é teatro aqui no Brasil, e também é um nome muito conhecido lá fora, né? Antunes nasceu no ano de 1929 e faleceu recentemente no ano de 2019. E eu já gostaria de ler aqui uma citação que ele disse, né, a partir sobre o CPTzinho, que ele fala: o CPTzinho foi criado a partir da minha experiência particular de vida. Eu faço parte dessa geração de morrer teatro. E hoje não existe mais essa geração suicida em teatro. Então tudo que eu faço com extremo e ilimitado amor. Antunes dedicou sua vida inteira realmente a esse amor que eram as artes cênicas, mas é importante falar também que ele não teve uma formação acadêmica, uma formação técnica enquanto artista. A experiência que formou ele foi a experiência da vida dele, as experiências que ele teve com direção em grupos, mas tem também uma passagem na vida dele que ele mesmo fala que foi extremamente reveladora para ele, né, sobre esse ofício da atuação, que foi a passagem dele no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia. Na década de 50, ele foi estagiário durante um ano lá no TBC e foi lá que ele disse que ele aprendeu a ver, a enxergar o teatro como alquimia, que era possível fazer grandes processos alquímicos em cima de um tablado. Ele volta no início da década de 60 aí para assumir realmente a função de diretor, e essa experiência vai marcar toda a trajetória dele e vai abrir novos horizontes para o que ele achava ser necessário pesquisar dentro das artes cênicas. Aqui eu já trago uma foto, né, também do espaço do CPT, né, o Centro de Pesquisa Teatral. Essa foto foi tirada no ano de 2015, numa aula de corpo, em que eu lá estava. E o Centro de Pesquisa Teatral ele teve início no SESC, no ano de 1982. Até hoje ele se localiza lá no SESC Consolação, no 7º andar,
e ele se caracteriza como um espaço de pesquisa, experimentação, formação e produção artística. Até o falecimento do Antunes, ele sempre foi a figura maior do Centro de Pesquisa Teatral. Ele era o responsável pela direção e por toda a pesquisa que estava envolvida lá dentro. O SESC convida o Antunes Filho em agosto de 1982 para assumir o Centro de Pesquisa Teatral, muito em função do sucesso que o Antunes tinha feito com a montagem de Macunaíma em 78. Essa é uma das montagens mais marcantes também da história do teatro moderno brasileiro. Com essa peça, o Antunes viaja por dezenas de países, ganha muitos prêmios e ratifica seu nome realmente como uma figura potente, em potencial, dentro das artes cênicas no Brasil. O SESC, reconhecendo o valor da pesquisa do Antunes Filho, dessa montagem que ele desenvolveu para Macunaíma, convida o diretor para assumir a direção do Centro de Pesquisa Teatral, ficando lá até seu falecimento. Agora, falando sobre o CPTzinho, ou Curso de Introdução ao Método do Ator, como eu já mencionei, o intuito dele é formar atores, segundo os preceitos e a metodologia que o Antunes Filho desenvolveu. Mas, para entrar nesse curso, quem quisesse, quem tivesse interesse, deveria passar por um processo de seleção que envolvia 3 fases. A primeira delas, envio de currículo, a segunda, entrevista com o coordenador do curso, o Emerson Danese, e às vezes com mais um professor do próprio curso. O Antunes não fazia parte dessas entrevistas, e a terceira fase, sim, aí sim, com o Antunes Filho, que era a apresentação de cenas, de 1 a 2 cenas, conforme a indicação do Antunes para aquela edição do CPTzinho. A duração do curso, ela acontecia aproximadamente por 4 meses, né, durante 4 meses, e ele era realizado uma vez por ano apenas. Agora sim, eu vou falar sobre as aulas do curso propriamente dito. Importante dizer que o curso do CPTzinho ele se realizava de segunda a sexta, normalmente à noite, né, nessas últimas edições, e por vezes aos sábados também. Cada dia da semana tinha um foco de estudo diferente. Como vocês vão ver aqui, corpo, voz, respiração, cenas de prêt-à-porter, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, um encontro de teorias, retórica e dramaturgia, um encontro para a exibição de filmes, documentários e peças gravadas. Começando pelas aulas de corpo, elas eram práticas que tinham a intenção de ampliar a expressividade corporal dos participantes, desenvolvendo ao mesmo tempo a conscientização dos mecanismos de criação gestual. Para isso, eu trago aqui os exercícios principais praticados dentro do curso, criados pelo Antunes Filho. Primeiro, a gente tem que entender que as aulas de corpo, elas são divididas em 2 etapas, em 2 momentos. A primeira etapa, ela se dedica à limpeza desse ator que lá está. E a segunda etapa, aí sim, a expansão de repertório e criação gestual. Dentro do CPT e do CPTzinho, tinha uma imagem muito emblemática também, que era a imagem de uma folha em branco, que era assim que o Antunes via e imaginava esse processo de criação e lapidação de um ator. Uma folha em branco, uma gota de tinta que cai nessa folha em branco já vai comunicar. Mas para isso, para ter essa consciência de comunicação, primeiro precisa limpar o ator. Antunes dizia que muitos atores chegavam lá cheios de vícios, e vícios já da carreira, ou vícios da vida mesmo, então vícios corporais mesmo, né, físicos, vocais, e esse processo de limpeza servia para colocar o ator nesse estado de folha em branco, para ele ter essa consciência. Então primeiro limpa-se o ator, e depois constrói-se a partir de criação de repertório, né. Então, para a primeira etapa, a gente tinha os exercícios de abertura, caminhada, trenzinho, onda e funâmbulo. E aí, para a segunda etapa de construção de repertório e expansão gestual, aí os exercícios de expressionismo, loucura, blues, Maria Callas, alga e bolha. Os nomes são bem peculiares, eu imagino que vocês, quem não conhece, deve estar se perguntando. Infelizmente, pela questão do tempo desta videoaula aqui, eu não vou conseguir me aprofundar e explicar cada exercício um por um, tanto de corpo agora como de voz também. Mas isso eu faço de maneira mais detalhada no meu trabalho escrito. Se vocês quiserem ter contato com esse trabalho, no final da videoaula eu falo melhor como ter acesso a ele. Mas o importante das aulas de corpo é entender que tinha esses dois momentos. Primeiro, uma limpeza, trazer o ator para esse estado de neutralidade corporal e mental também, porque lá não há essa separação de mente e corpo. E aí depois, sim, essa construção de repertório para uma consciência
de que tudo que o ator constrói com seu corpo em cena, ele é consciente disso, ele tem ciência dessa construção e ele domina toda essa construção. Falando agora sobre os encontros de voz, respiração, eu já gostaria de começar lendo essa citação do Antunes Filho, que ele fala: "O ar é fundamental, permite ao ator, permite ao seu corpo ficar em yang e yin, no equilíbrio perfeito. Ator é respiração." Essa frase também é muito falada e muito famosa dentro do CPT, pelo próprio Antunes Filho, que o ator é respiração. Antunes abominava essa ideia de que o ator deveria projetar sua voz enquanto estivesse encenando, projetar para fora, porque essa ideia de projeção traria para o ator um estado de ansiedade, um estado de tensão, que travaria o ator no momento da cena, no momento da encenação. Então, para isso, o Antunes vai desenvolver um conceito de ressonância. O ator não vai projetar sua voz, mas ela vai ser ressoada dentro da sua caixa craniana. É uma voz que não vai, é uma voz que ressoa por aqui. E esse princípio de ressonância ele vai embasar todo o trabalho de voz e respiração dentro do CPT. Para o processo de fala, para o ator começar a trabalhar com a fala em si, aí vão ter estudos específicos, principalmente com o ar. Mais uma vez, o ar é fundamental, o domínio do ar é fundamental, a consciência do ar, da quantidade de ar que você vai precisar para falar, e também para falar, para se mover, enfim. E o trabalho com as vogais e as consoantes. Para isso, existem exercícios, né, exercícios prévios que vão servir para descondicionar músculos faciais, ampliar a caixa de ressonância, a silabação, e o domínio desse ar, né? Mais uma vez, a consciência do ar que você está utilizando em cena, porque, de certa forma, dentro do CPT, existe esse conceito de que se você domina o ar que você utiliza, você domina o tempo no palco. Então, a ansiedade nunca vai ser manifestada porque você vai estar dominando tudo. Tudo que você vai estar mostrando em cena é consciente, é construído. E é um dos aspectos vocais mais famosos também dentro do CPT, é o fonemol. O que é o fonemol, né? Essa língua ininteligível criada pelo Antunes Filho. O fonemol, como eu já expliquei, é uma língua que não se compreende pela lógica, pelo racional. Ela se dá em outra instância, né? Através do fonemol, que é exatamente esse trabalho com fonemas, né, com sílabas, é possível, segundo acreditava Antunes Filho, manifestar, se conectar com o outro e com a plateia através das sensações e sentimentos e de revelações profundas do inconsciente. Através do fonemol, Antunes acreditava que a fala ela era desnecessária, porque com o fonemol você daria vazão aos sentimentos puros, essenciais. E daí essa conexão aconteceria na máxima potência, uma conexão de certa forma transcendental. Esse trabalho com o fonemol é muito marcante, mas também muito difícil e árduo dentro do CPT. Mas o Antunes se dedicou a sua vida toda a pesquisar esse processo de fala no fonemol, colocando à prova, inclusive, no ano de 2016, no espetáculo Blanche, que ele estreou lá no CPT também e era totalmente falado em fonemol. Agora falando sobre as cenas de prêt-à-porter ou falso naturalismo, né? As cenas de prêt-à-porter, dentro dessas cenas é importante entender que elas são cenas que o ator trabalharia com questões do cotidiano, questões cenas que a gente encontraria no cotidiano. Então, lendo aqui uma citação do Antunes, ele diz: "Prêt-à-porter é a busca de um novo tipo de teatro, um teatro da sensibilidade, na qual não existem mais certezas, estereótipos e macetes, mas onde cada um de seus criadores está ali com suas dúvidas, sua precariedade, com seus limites." Falando sobre a questão do falso naturalismo, por que falso naturalismo, né? Primeiro por isso, porque o ator vai buscar referência dessa construção de cena no cotidiano, né? Os atores vão tratar de questões que transcendem a realidade cotidiana, mas que vêm a partir dela, né? Daí essa essência em buscar no cotidiano, né? E transformar essas situações de maneira que ela transcendam quando estiver em cena. E o falso naturalismo é nesse sentido que o ator o ator vai se apoiar na sensibilidade da emoção, e não na emoção propriamente dita, ou seja, o ator vai estar sempre consciente da sua criação, nunca tomado pela emoção que ele vai manifestar em cena. Daí essa ideia de falso naturalismo, é uma ilusão, o ator vai criar essa ilusão de que tudo que acontece na cena é natural, mas na verdade é improvisado, mas na verdade é tudo construído.
E nessas cenas de prêt-à-porter, ou seja, no CPTzinho, elas atuam como uma forma de estabelecer o método criado pelo diretor e dar vazão à criação de cenas pelos próprios atores. Porque outra característica marcante das cenas de prêt-à-porter é que nelas os participantes são divididos em duplas ou trios, às vezes, mas mais em duplas, e devem criar uma cena de 15 a 20 minutos em que eles próprios vão criar dramaturgia, vão se dirigir e vão pensar aspectos cenográficos, por menores que sejam, e também questões da iluminação, da sonoplastia. É um trabalho que vai lidar com as ideias de simplicidade da cena, porque o foco, né, o foco dessas cenas de prêt-à-porter é o ser humano. É ele que vai estar lá, as suas precariedades, como ele próprio diz, mas também os seus contrastes, as suas complexidades. A ideia das cenas de prêt-à-porter é trabalhar, na verdade, a essência, né? É uma volta ao ser humano, como Antunes disse quando criou, né? Lá no final da década de 90, esse processo de prêt-à-porter, ele disse, né? O homem está com saudade do homem, o ser humano está com saudade do ser humano. Então ele tira essa ideia de trabalhar cenas grandiosas, com pirotecnia, como ele próprio nomeou, com grandes cenários, iluminações, tudo fumaça, e volta-se para o ser humano, que é isso que importa. É essa relação do ser humano com as suas complexidades, seus contrastes, que vai interessar para cenas de prêt-à-porter. Agora, sobre as aulas de teorias, retórica e dramaturgia, nelas são discutidas os princípios e conceitos retóricos, teóricos e filosóficos que auxiliavam os participantes no desenvolvimento reflexivo da escrita dramatúrgica e entendimento dos personagens em conflitos. Mais uma vez, só para relembrar, nas cenas de prêt-à-porter, os próprios atores vão escrever a dramaturgia. As aulas de teoria, retórica e dramaturgia servem a esse propósito também. Elas vão tentar, de alguma forma, munir os participantes com novos modos de ver, novos pontos de vista, ampliar sua visão de mundo. O Antunes Filho diz aqui mais uma citação, ele fala: as aulas de filosofia são para despertar nos atores a noção de profundidade do ser humano, e as de retórica são para ensiná-los a falar. Então, as aulas de filosofia, elas servem para tornar os atores conscientes da sua arte e, de certa forma, compromissados com ela. Entender que tudo que está em cena tem uma razão de ser. Comunica. Para isso, os estudos de teorias servem como uma plataforma sobre a qual o ator possa se firmar como artista. E as aulas de retórica são para ensiná-los a falar, como Antunes disse, mas mais do que isso, ensinar aos atores a construir dramaturgia e a convencer por meio delas. Então, nas aulas de teoria, esses encontros teóricos de discussão, vão ser trazidos livros também que fogem um pouco do que a gente está habituado aqui no Ocidente. Antunes foi muito influenciado pela questão oriental, pela questão zen, pela questão do Tao. Então ele vai trazer referências para provocar os atores a lerem e também a despertar o modo racional, não estou ligado à lógica cartesiana, e sim a um outro estado de pensamento. Para isso ele traz livros como A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, O Tal da Física, mas também traz livros de filosofia, introdução à retórica, né, princípios fundamentais da filosofia, e também traz obras da dramaturgia, por exemplo, Entre Quatro Paredes, do Sartre. Então, no primeiro momento, as aulas de teoria, retórica e dramaturgia vão discutir esses conceitos que estão embasando a filosofia, a retórica, dramaturgia, e num segundo momento, conforme o curso vai andando e as cenas vão sendo apresentadas, as aulas de retórica, dramaturgia e teorias, elas vão começar a discutir as próprias criações dos atores, achando modos de provocar os atores a rever suas dramaturgias e a aprofundar os conflitos criados por eles próprios. Agora as aulas de cinema, né, os encontros, né, de cinema, exibição de filmes, eram exibidos filmes, peças gravadas, documentários, com a intenção de ampliar a visão de mundo dos participantes também, né, como na própria referências teóricas, seu repertório interpretativo e fomentar o debate e a discussão teórica sobre a arte, sobre o ser humano e a sociedade. O Antunes criou uma videoteca lá com mais de 5.000 títulos dentro do CPT, títulos muito raros, né? E que toda semana era exibido algum título que os professores e o Antunes achavam relevantes para provocar os atores. Mais do que ver os filmes, a ideia era perceber e analisar grandes interpretações também.
Então, pensar, né, um filme foi indicado por conta desse ator, por conta da cena dessa atriz, e pensar e pesquisar que artifícios esse ator ou essa atriz conseguiu construir, criando esse personagem que culminou nessa potência cênica aqui. Não é para copiar o que os atores fazem nos filmes, mas sim para tentar trazer para o seu próprio físico esses artifícios e ver como isso se revela na sua própria criação. E mais do que isso também, os filmes serviam para, às vezes, como disparadores de temas para a criação das cenas também. E filmes, muitos filmes também, Antunes gostava de indicar, vindo do Oriente, filmes tailandeses, filmes sul-coreanos, enfim, para poder também provocar um certo estranhamento, porque a gente aqui não está acostumado com esse tipo de linguagem, a maioria dos atores, né? Então, quando você tem contato com esse tipo de cinema, esse tipo de obra, você é provocado a pensar em outros modos de criação. Para isso que servia também esses encontros. Agora, falando sobre a pedagogia do CPTzinho, eu trago para essa discussão o grande pesquisador brasileiro, né, José Carlos Libânio, que ele escreve no seu livro Pedagogia e Pedagogos para Quê?, que ele fala, só para contextualizar, o Libânio é um grande respeitado didático e teórico, né, da pedagogia brasileira, mas ele também é muito conhecido lá fora. E por que eu trago ele? Porque ele fala: o pedagógico refere-se a finalidades da ação educativa, implicando objetivos sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e metodológicas da ação educativa. Então, a pedagogia do CPTzinho, ela é pensada dessa forma, principalmente na questão sociopolítica, porque é a forma de organizar e sistematizar um dado objeto de conhecimento, no caso a atuação, tendo por base finalidades sociopolíticas bem definidas. Porque para o Antunes Filho, antes de formar um ator, um artista, era necessário formar um ser humano, formar uma pessoa mais consciente, mais crítica, mais responsável também do seu papel enquanto artista, e para isso as referências, os filmes, para ampliar esse modo de pensar dos participantes. Então tem primeiro essa questão sociopolítica de formar um ser humano mais ciente da sua responsabilidade quando está na cena, e também pensar que responsabilidade ele quer mostrar ali, que vai impactar em quem estiver assistindo e que vai dialogar com o momento também em que a sociedade está inserida e está discutindo. Então, esse aspecto sociopolítico era muito valorizado pelo Antunes, e ele sempre falou sobre essa questão de primeiro a gente vai formar um ser humano para depois formar um artista, porque para formar um artista, para o artista ser criador, ele primeiro precisa ser conhecedor e ser mais consciente. Por isso que eu trago ele. Agora falando sobre os resultados e a metodologia e a relevância do curso, né, que eu consegui apontar nessa pesquisa toda, e eu gostaria de compartilhar, é que a metodologia do curso ela está sempre em contínua atualização. Antunes, por vezes, disse que estava fechando a metodologia, fechou a metodologia, não fechou, enfim. Fato é que existe uma metodologia dentro do curso, dentro do CPT, mas ela está sempre em contínua atualização, ela é nunca algo rígido, que não se movimenta e que sempre está lá da mesma forma. Na verdade, ela se dá muito, e se dava muito, em questão dos participantes e dos atores que lá estavam. Então, conforme era constatado o que a turma precisava trabalhar melhor ou mais, essa estrutura ela era repensada, né? Essa metodologia ela era repensada. Às vezes dando um foco maior para um exercício, às vezes tirando algum e focando em outro. Então, a metodologia ela sempre estava em atualização. A estrutura pedagógica do curso é transdisciplinar, porque, mais uma vez, o resultado do curso era posto à prova com a realização de cenas de prêt-à-porter, mas para isso, aulas de corpo, aulas de voz, aulas de teoria e referências teóricas e também cinematográficas, nessa transdisciplinaridade para fomentar esse resultado de realização de cenas, né, de certa forma. Mas tudo era pensado, os professores conversavam entre si para, né, dessa maneira, ver o que estava sendo mostrado em cena e como poderia ser melhor trabalhado, amarrando todos esses encontros, todas essas disciplinas. Por isso que a estrutura era transdisciplinar. O suporte teórico do curso é singular, mais uma vez, né? A forma como o Antunes traz essas referências teóricas para dialogar dentro do curso de formação de ator é singular, ao ponto que, principalmente pela questão de trazer referenciais do Oriente
e provocar essa mudança, né, de certa forma, de visão de mundo, de pensamento reflexivo, né, que não tanto pela lógica cartesiana que a gente está acostumado. Por isso que o suporte teórico é singular, da forma como ele amarra todas essas referências. Os exercícios são ímpares, né? Nomes como Maria Callas, Blues, Funâmbulo, são famosos pelo Antunes Filho. Claro que, por vezes, você pode encontrar outros cursos sendo oferecidos, que exercícios ou com essa nomenclatura ou parecidos vão ser oferecidos, mas na maioria deles, os atores que estão oferecendo essas oficinas saíram do próprio CPT e foram influenciados pelo Antunes Filho. Uma questão primordial dentro do curso é a autonomia do ator. Antunes queria elevar o ator ao mesmo nível do diretor. Claro que dentro de um processo de criação do CPT mesmo, o Antunes sempre regeria, né? Ele daria a última palavra, mas ele queria elevar o pensamento do ator, e para isso já trago a dramaturgia e a direção, que era fomentado dentro do curso da realização de cenas. Porque essa autonomia do ator, se pensar criador, pensar dramaturgia, pensar direção, de certa forma promove no ator essa autonomia do processo criativo. Então, Antunes dizia que eu não quero fazer do ator um mero repetidor de ordens da direção. Eu quero que ele discuta comigo tudo que está envolvido na criação. Para isso, a questão da autonomia. O ator tem que ser consciente de tudo que ele faz. Então, o processo também de autoconhecimento era muito praticado dentro do curso e também muito reconhecido pelos próprios participantes, incluso eu aí nesse caso. E a valorização do processo de aprendizagem. O curso em si não tinha por objetivo atingir um resultado estético ou uma cena bem acabada e construída, ou não tinha a intenção de levar a apresentação a público. O objetivo do curso realmente era o processo de aprendizagem dos participantes. Então era ele que era valorizado. A partir das precariedades, das fraquezas que eram constatadas nos participantes, segundo os professores e o próprio Antunes, esse processo de aprendizagem era valorizado. Então, o que a gente poderia trabalhar dentro do curso para que o ator conseguisse superar suas próprias dificuldades? Esse era o ponto principal do curso. E, por último, a dedicação e entrega dos participantes. Isso também foi muito apontado pelos próprios professores do curso, né, que eu entrevistei, o Marcos de Andrade, a Vanessa Bruno, o Felipe Hofstadter e também o Emerson Danese, que quem estava no CPTzinho se entregava e vivia aquilo intensamente, se dedicando não só às 3 horas de cada dia da semana que lá estavam, mas o dia todo girava em função disso, porque as duplas também eram estimuladas a se encontrarem fora do horário de aulas. Então, por todo esse suporte também teórico e também de aulas de corpo e voz, os atores eram transformados a se dedicar e a viver intensamente aquele período de 4 meses apenas. E as considerações, eu gostaria de dizer que, com base no conteúdo apresentado nesta videoaula aqui, foi possível expor, né, um levantamento das proposições metodológicas, técnicas e artísticas do CPTzinho, e essa investigação possibilitou o entendimento da pedagogia, da estrutura e da singularidade do curso. Acho relevante mencionar também que o curso do CPTzinho, ele não é um curso único, existem outros cursos. O objetivo desta videoaula aqui não é desmerecer nenhum outro curso, mas é reconhecer, sim, a singularidade do curso, muito em função da figura do Antunes Filho, que deixou esse legado. Então, esta videoaula também espero que sirva como uma forma de deixar registrado, né, esses princípios criados pelo diretor Antunes Filho e fomentar novas pesquisas também por profissionais, atores, pesquisadores que se sentiram motivados a partir dela. E o CPTzinho, para finalizar, se caracterizou como um importante espaço de formação de atores, de investigação teatral e de experimentação cênica. Espero que tenha dado para passar todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês e que tenha dado para realmente aprender como era pensado o curso do CPTzinho. Muito obrigado. E agora sim eu encerro a apresentação. Muito bem, chegamos ao final da videoaula. Eu espero que ela tenha sido muito proveitosa para vocês e que tenha dado para entender como era estruturado o curso do CPTzinho. Mais uma vez, pela questão do tempo, eu não consegui me aprofundar na explicação de cada exercício, tanto de corpo como de voz. Mas isso eu faço de maneira detalhada no meu trabalho escrito. Então eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo e se você tiver interesse em receber meu trabalho, eu vou ter o maior prazer em enviar. É isso, muito obrigado por acompanhar a minha videoaula e a gente se vê numa próxima. Até lá!